7 do Regimento Interno, com um fim específico de receber o senhor Gilson José de Oliveira, diretor do Departamento de Pavimentação, para prestar esclarecimento acerca do funcionamento da usina de asfalto, bem como o maquinário utilizado em seu funcionamento, conforme solicitado no requerimento 175/2015, de autoria de todos os vereadores, encabeçado pelo vereador José Boaventura. Aprovado em plenário. Eu solicito o secretário que faça a chamada dos vereadores. Vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende. Presente. Vereador Antônio Severino de Rezende Lobo. Justificado ausência. Vereador Benito Nicolau Laporte. Vereador Carlos Magno Rodrigues. Presente. Vereador Divino Pereira. Vereador Gildo Dutra Pinto. Presente. Vereador Zé Boaventura Celestino. Presente. Vereador Zé Ricardo Ziro. Presente. Vereador Pedro Américo de Almeida. Vereador Pedro Loureiro. Presente. Vereador Sandro José dos Santos. Presente. Vereador Tassiano Del Franco Martins. Presente. Vereador Washington Fernando Bandeira. Presente. Acordo, senhor presidente. Gostaria de solicitar aos vereadores que quiserem fazer uso da palavra, que passem o nome ao serviço de secretaria. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão extraordinária sobre a proteção de Deus em nome do povo lafaetense. Iniciamos nossos trabalhos. Solicito os vereadores Pedro Loureiro e Pedro Américo que recebam o senhor Gilson em plenário. Para o melhor andamento dos trabalhos, comunicamos que, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 327 do Regimento, os vereadores terão prazo de 5 minutos para suas interpelações sem apartes, na ordem estabelecida em folha de inscrição, e que, para responder às interpelações que lhe forem dirigidas, o diretor do departamento disporá de 10 minutos, e que essa sessão está sendo gravada e que estará à disposição a quem interessar, mediante requerimento dirigido a essa presidência. São 3 vereadores que vão falar, depois o senhor... Então, são 4 vereadores, vou passar a palavra direto para os 4, depois eu passo para você, Gil. Com a palavra, o excelentíssimo vereador José Boaventura Celestino. Mais uma vez, quero cumprimentar a todos, principalmente o senhor Gilson, e agradecer pelo convite, que fora feito, e a presença de Vossa Excelência aqui é muito importante. Temos algumas perguntas e gostaríamos, então, de que Vossa Excelência pudesse nos responder, porque delas essa casa tirará proveito para continuar legislando. Senhor Gilson, o senhor poderia falar para mim e também para os ilustres vereadores, meus pares, qual que é a formação do senhor? Simplesmente para justificar, e eu quero justificar essa minha pergunta, porque o senhor prefeito, enquanto vereador, ele dizia que o governo dele teria que ser formado por técnicos. Isso nos traz uma preocupação. Como o senhor é responsável pela usina de asfalto, é muito importante saber a formação de Vossa Senhoria. Primeiramente, boa noite a todos. Entendeu? É um prazer estar aqui nessa casa para responder algumas perguntas que ficam pairando no ar. Pastor, a minha formação, eu sou consultor técnico, certo? Eu tenho alguns cursos de mecânica, de linha automotiva, Trabalhei por 30 anos, entendeu?
Então, a minha formação técnica, eu sou consultor técnico. Eu tenho conhecimento eu sou mecânico de manutenção, eu tenho aproximadamente 40 cursos em formação de concessionária de veículos pela Chevrolet, pela Volkswagen, Garra Veículos. Eu diagnosticava defeitos, fazia teste, encaminhava. Eu sou ex-funcionário também da Rede Ferroviária Federal, sou formado na escola profissional, então eu tenho, a minha base, basicamente é isso aí, é relacionado com a linha automotiva, de mecânica, e tenho aproximadamente uns 38 cursos de formação profissional. E também trabalhei na área de comércio, sou ex-funcionário da loja Arapuã, Casa do Rádio, e tenho também curso de Relações Humanas, e mais ou menos nessa base. Mas nessa área de asfalto, o senhor... Na parte de asfalto, quando eu assumi a diretoria da usina de asfalto, eu busquei me aprimorar, buscando conhecimento sobre a usina de asfalto, porque quando eu recebi a usina, não houve um repasse técnico da usina para mim, porque o que me antecedeu lá, ele simplesmente saiu do governo sem nenhum aviso prévio, inclusive levando até alguns documentos de orientação técnica da usina, mas eu, através do fornecedor, eu busquei informações como funciona a usina, como faz a manutenção do básico, porque ela é uma usina muito específica, é uma usina praticamente de última geração, apesar dela já ter sido comprada há mais ou menos 6 anos, né, no governo do seu José Milton. Então, ela é uma usina de última geração e, basicamente, não existe na região um técnico ou um mecânico que faça manutenção como deve ser feita nela. Isso é acionado através da fábrica. E ela tem peças específicas que, às vezes, consegue em outro estado. Então, em tudo que eu pude buscar de conhecimento, através de leitura, de informações dos técnicos que vieram aqui fazer manutenção, eu busquei aprimorar para ter um conhecimento básico do que é a usina de asfalto. Não só ela, mas como outros equipamentos relacionados com o asfalto, como caminhão espargidor, rolo compactador, para me ter noção, e toda dúvida que eu tenho, eu busco informações na fábrica ou nos representantes legais dos equipamentos. Senhor José Boaventura, só pedir a Vossa Excelência que faça todas as perguntas e que o diretor do Departamento de Asfalto responda no final para o melhor andamento dos trabalhos. Tá? Pois não, então Vossa Excelência estará respondendo ainda mais 6 perguntas, porque estou nessa casa desde o ano 2000. Me preocupa por ter passado também pelo governo na administração passada, me preocupa a condição de ver aquela usina tão caríssima parada. Então, é sabido por todos nós que a administração anterior, ela asfaltou mais ou menos 300 ruas. E nós não estamos vendo hoje essa condição aí, né? E, então, quando a gente considera que na gestão passada, o prefeito, com toda dificuldade, ele começou, né, porque estava até interditada a usina, e começou a operar, então, em 2010, e ainda fez asfalto em 300 ruas, mais ou menos. A minha pergunta é, quantas ruas foram asfaltadas sobre a sua coordenação nessa administração e quais os critérios usados para a escolha das mesmas? Senhor vereador. O senhor vai responder, porque a presidência pede que eu possa continuar fazendo. É por isso que eu gostaria que Vossa Senhoria pudesse anotar, né? Então, quantas ruas foram asfaltadas e quais os critérios, né? A outra pergunta, senhor presidente, ou melhor, senhor Gilson, que foi
lhe explicado o porquê, se foi explicado o porquê da devolução de mais de 3 milhões de reais, que era convênio do asfalto, que foi assinado? Se foi justificado, o senhor conhece essa justificativa para que esta administração pudesse estar devolvendo, né, esses 3 milhões, que hoje faz tanta falta para a população? Outras ruas deveriam ser, né, asfaltadas, não foram, e devolveram 3 milhões. Então, gostaria que Vossa Excelência também, se pudesse, nos respondesse. Quarta pergunta: o que está acontecendo com a usina? E constantemente ela encontra-se quebrada. Se nós temos dentro da administração tantos técnicos, e será que ninguém consegue arrumar, solucionar os problemas dessa máquina, para que, desse patrimônio, para que ele possa trazer condições assim de melhores dias para a nossa população e até de economia para a própria administração? Quinta pergunta, senhor Gilson: há várias ruas na cidade precisando de asfaltamento. Qual o critério, né, que foi usado para asfaltar as ruas, principalmente a Rua do Senhor e em torno? Então, as ruas em torno de onde o senhor mora foram asfaltadas. Então, a gente queria saber qual foi o critério, né? Sexta pergunta: na época da compra da usina, foram adquiridos vários equipamentos, e o senhor tem conhecimento se estão todos funcionando ou não? E última pergunta: o senhor não acha que com a compra desse asfalto empacotado, posso continuar? Então tá. O senhor não acha que com a compra de tal asfalto ensacado, com uma usina como a que nós temos aí, com uma grande capacidade de funcionamento, que poderia estar gerando economias, o senhor não acha que isso está prejudicando a população que paga seus impostos, não é? Que paga o nosso salário? Vossa Senhoria não acha que eles estão sendo prejudicados? Qual o benefício desta compra desse asfalto ensacado? Sendo que a cidade está toda esburacada, e agora começou as chuvas, vão piorar mais ainda. Eu gostaria de perguntar qual a técnica que vai ser desenvolvida para tampar os novos buracos que já estão aflorando-se por aí. É do conhecimento de muitos que não tem uma gota de insumo na usina para a produção de asfalto. Ou Vossa Excelência pode me explicar, há no estoque, ou possa nos explicar, há um estoque de asfalto ensacado? Tem esse estoque? Sabendo que Vossa Excelência estará nos respondendo a essa casa, aos nobres colegas, eu agradeço, e essas são as perguntas. Obrigado. Antes de passar aos próximos vereadores, foram muitas interpelações para o Zé Boaventura, para a gente não se perder. Eu vou passar a palavra ao Gilson e depois eu volto aos senhores. Fala, vereador. Com a palavra o senhor Gilson, o senhor tem 10 minutos. Senhor vereador, a usina de asfalto, ela não encontra parada. Ela está apta para operar, certo? Foi feita manutenção dela. O que está justificando o fato de nós não estarmos fazendo asfalto é a falta de subsídio. No momento, o município não está tendo condições, devido à crise que está assolando esse país inteiro nosso,
é a falta de verba, a baixa arrecadação, que alterou totalmente o nosso planejamento, e essa pergunta pode ser aliada à outra que o senhor falou sobre a respeito de estoque. O que está nos faltando no momento para que a gente possa fazer o asfalto é pó de pedra. O resto dos insumos nós temos. Nós fizemos um planejamento para, até dezembro, estarmos aí fazendo asfalto, tampando buraco, aquela coisa toda. Então, no momento, devido a essa crise que assola todo esse país, e nós não somos diferentes disso, estamos precisando simplesmente de pó de pedra, correto? E quantas ruas foram asfaltadas? Isso já foi divulgado até 2014, que nós fizemos aproximadamente 50 ruas. Isso já foi divulgado no site da Prefeitura, através de um acerto de conta do nosso prefeito, que foi feito lá na faculdade. Foi um convite aberto a todos que quisessem ver uma prestação de conta do que foi executado até o final de 2014. Foram aproximadamente 50 ruas asfaltadas. O critério para asfaltamento de rua, primeiro, é as condições da rua. As condições da rua. Justificativa de devolução de verba, isso não é inerente à minha pessoa. Eu dar essa resposta ao senhor, porque a parte financeira de contrato, de convênio, essa parte não é inerente à minha pessoa, à minha função. O que está acontecendo? Por que a usina está quebrada? É a pergunta número 1 que o senhor me fez. Ela não está quebrada, ela está apta para funcionar. Estamos aguardando, sim, a estabilidade financeira do município para que possamos adquirir insumos e voltarmos a trabalhar com ela. Essa usina, ela fabrica 40 toneladas hora. Então, se nós tivermos condições de abastecer essa usina com os insumos que são necessários para a fabricação de asfalto, o senhor pode ter certeza que nós faremos com o maior prazer. O critério que utilizamos para asfaltamento de ruas são as condições das ruas. Foi questionado o porquê que eu asfaltei a rua que eu moro. E dizem que é a rua do Gilson. Eu não tenho rua, eu sou um cidadão que pago meus impostos, tenho o mesmo direito de ter uma rua asfaltada, morar numa rua asfaltada, do que muitos outros aí. Então, eu não sou dono de rua, não tem rua minha. É rua que beneficia a população, que é o propósito nosso, nós trabalhamos para a população. É uma rua dotada de muitas residências, tem inclusive pessoas deficientes, que já foi solicitado o asfaltamento da rua para que ele tenha uma mobilidade melhor. Hoje, esse deficiente tem uma cadeira motorizada. Então, os critérios são dar uma melhor condição de mobilidade, e é um anseio da população de muitos anos, porque, não sei por que cargas d'água, no bairro que eu moro, nunca houve assim um vereador, em todas as gestões, até que eu me entendo por gente, que chegasse lá e oferecesse uma condição melhor para os moradores. Então, eu não teria que mudar do meu bairro para atender o anseio desses moradores. É a rua que eu moro, sim, ela foi asfaltada, mas o critério é porque é o anseio antigos moradores e é uma rua de inclinação muito forte e constantemente havia patinação de veículos de carga pesada agarrando. Existe também um morador que é um cadeirante, que hoje, graças a Deus, ele está feliz, está tendo a mobilidade dele lá. Então, esses são os critérios. Por favor, só queria que qual o bairro que o senhor mora? Eu moro no bairro da Cachoeira. Cachoeira. Pois bem, na rua Floriano Franco, bairro Carijós, lá no bairro, nós somos 3 vereadores. Na gestão passada, como vereador, eu já estava lá, e foi feito, veio uma verba exatamente para que as ruas que tivessem cadeirantes pudessem ser asfaltadas primeiro. Isso que o senhor disse, com licença. É no bairro Carijós. Só que é o seguinte, as máquinas já estavam lá para asfaltar, depois que asfaltaram outras ruas, e o prefeito atual
ele colocou na campanha dele que o prefeito anterior não pôde asfaltar por causa do prazo político, e ficou para o prefeito que hoje está administrando. Lá tem 3 cadeirantes, e até agora nada. Pedi a Vossa Excelência que, já que é possível ter vereadores, e nós somos 3 lá, então que pudesse também fazer o mesmo critério. Muito obrigado. Senhor pastor, eu vou preocupar com a quantidade de cadeirantes, não com o número de vereadores, porque os vereadores têm mobilidade bacana, né? Mas nós priorizamos, sim, essa mobilidade de cadeirantes, o que não é uma razão assim tão, né? Mas a gente sensibiliza, sim. Então, nós temos feito vários serviços para beneficiar cadeirantes. E a rua que o senhor está dizendo, a Floriano Franco, essa rua, ela está no planejamento. Estamos buscando convênio para a gente poder ter subsídios para fazer esse asfaltamento. E além do... Já foi feito o pedido, tá? E ela está em planejamento para que possa ser feito o asfaltamento dessa rua, sim. Tá? Ela já tem planejamento para isso. Eu espero que a gente consiga subsídios, consiga ter condição, o município tenha condição financeira para a gente poder cumprir esse planejamento que a gente faz, porque é uma rua realmente importante, e o senhor está endossando que ela se torna mais importante ainda para nós, o fato de ter 3 cadeirantes lá, que precisam realmente de uma mobilidade mais tranquila, mais segura. Se eu pular alguma, só me desculpa que eu anotei muito rápido. Se eu tenho conhecimento, se todos os equipamentos estão funcionando. O que é inerente a asfalto, sim. Nós temos a usina, ela está apta para operar, desde que a gente consiga subsídios para fabricar asfalto. Nós temos a vibroacabadora, ela está totalmente revisada, com muito custo, porque também é uma manutenção cara e é uma manutenção específica. Somente uma empresa que faz essa manutenção, e ela está apta para funcionar assim. O asfalto ensacado, se questiona muito porque nós temos uma usina de asfalto que ela pode até fazer uma produção industrial, se quiser, até para vender, porque é um equipamento que ele é desproporcional às necessidades do nosso município. Por que desproporcional? Porque ela tem condição, igual, conforme eu disse anteriormente, ela faz 40 toneladas de asfalto por hora. Então, é como se eu comprasse um Fusca para uma família, que é um casal, eu tivesse a necessidade de ter um Fusca, eu comprasse uma Kombi. Quer dizer, o gasto é maior e é desnecessário. Mas como é um equipamento público, já foi comprado, não tem como voltar atrás, né? Então, ela está operando sim, e o que falta é, no momento, para a gente voltar a fazer asfalto, que é um anseio meu, eu até sonho com isso, que eu gosto de ver asfalto fazendo, arrumando rua, consertando. A minha tristeza é muito grande quando eu passo na rua, eu vejo buraco, aquilo no meu coração dá uma... Porque eu estou ali para consertar, e quando eu não consigo fazer uma coisa, quando o que não depende de mim, eu fico realmente sensibilizado, porque eu sou um cidadão, eu estou nessa função, mas eu, acima de tudo, eu sou um cidadão. Eu quero o bem de Lafayette, eu quero o bem de mobilidade para todos. Então, o asfalto ensacado é uma coisa muito evoluída. Não é o fato de nós termos uma usina que fabrica asfalto, que se nós pudéssemos ter um estoque bom de asfalto ensacado, seria excelente. Por quê? Muitas das vezes, a gente tem que deslocar um caminhão báscula, que é o que transporta o nosso asfalto, fabricado na usina. Nós temos que levar um caminhão expandidor, nós temos que levar um rolo compactador para uma Melo Viana, para tapar 3 buracos. Entendeu? Então, o transtorno que causa, o desconforto que causa para a população, para os comerciantes, para as pessoas que precisam transitar de veículo e até mesmo a pé ali, é muito grande. E o que resolve esse asfalto ensacado? A gente vai lá, simplesmente varre o buraco com 2 elementos, um guiando a caminhonete, o outro vai lá, varre, abre o asfalto, coloca no local, espalha ele rapidamente. A própria mobilidade dos veículos compacta esse asfalto. Então, ele é de uma importância muito grande. O senhor é uma coisa
peculiar, mas o senhor foi beneficiado recentemente com essa situação. Eu tinha quatro sacos de asfalto de 25 quilos, para uma emergência da emergência. E o senhor estava com um companheiro nosso, e o senhor comentou com ele um buraco na rua Sargento Dias. Aquele buraco foi tampado com asfalto ensacado, porque se eu fosse depender de deslocar toda uma equipe, todo esse equipamento para tapar aquele buraco, provavelmente ele não estaria tampado. Eu fui lá pessoalmente. Falei, não, eu resolvo isso agora, eu tenho o asfalto ensacado, ele é para isso. Fui lá e tampei o buraco. Você entendeu? Então, o asfalto ensacado, ele é importante. É um material caro, mas ele foi usado com critério dentro da norma. Buraco grande não foi tampado com ele, buraco de mais profundidade não foi tampado com ele. Ele foi usado exatamente para aquilo que ele é fabricado e orientado a usar. E fizemos muito serviço, enquanto a usina estava em manutenção, nós utilizamos esse asfalto ensacado, e isso resolveu muitos problemas de mobilidade de veículos. É simplesmente, senhor presidente, para dizer um erro, até mesmo na pronúncia do senhor Gilson. Não fui eu que fui beneficiado. Não, eu disse no sentido, o senhor foi atendido na solicitação do senhor, então consertando a situação. Foi uma indicação feita nesta casa, e obrigado, porque os munícipes, eles foram favorecidos, não a minha pessoa. Não, é da mesma forma que eu digo, quando eu não asfaltei a minha rua, asfaltei a rua, mas eu fiz a colocação formal, o senhor me perdoa se eu deixei transparecer que foi o senhor o beneficiado. O beneficiado que eu digo é no sentido do senhor ter a responsabilidade, o compromisso, o senhor preocupou, foi com todo. O senhor falou, os carros vão quebrar lá, mas o beneficiado que eu disse foi eu ter tido o prazer de atender um pedido do senhor em nome da população. Ok? E quanto não tem... Eu vou ter que falar, o pedido meu não vale nada, não. Quanto à matéria-prima da usina, eu já respondi para o senhor, que não tem uma gota lá, coisa e tal. A usina tem. Nós estamos precisando de pó de pedra para a gente conseguir amenizar a situação, que cada dia piora mais. Quanto menos dia a gente deixa de fazer manutenção, no dia seguinte o negócio vai só triplicando. Eu estou preocupado com isso e pedindo a Deus que a gente tenha realmente uma condição financeira melhor para a gente poder resolver esse problema, porque a tendência realmente vai piorar, conforme o Tassiano falou. A gente não é pessimista, a gente é realista. E as possibilidades, as chances das coisas melhorar daqui para frente estão ficando muito remotas. Deixei de responder alguma? Antes de passar, também quero fazer uso da palavra, Zezé. Eu queria dizer aqui, então, que eu, como ex-líder de governo, partido do prefeito, diversos ofícios pedindo para tampar o buraco da Sargento Dias. Estou sem moral, que foi atendido o vereador José Boaventura. E depois eles falam que eu estou traindo o prefeito. Foi dito que foi atendido o vereador José Boaventura. E eu, como ex-líder de governo, apanhei durante 1 ano nesta casa. E diversos ofícios, pedido, ligação para secretário. E foi atendido o vereador José Boaventura. Mas que bom que o senhor fez o pedido, né, pastor? Foi atendido para o bem da nossa comunidade. Com a palavra, o vereador José Ricardo. Senhor presidente, para ser honesto, eu não sei nem o que eu falo. Eu estou aqui até meio que perdido. Ele já respondeu várias perguntas aqui, que eu ia perguntar sobre o insumo, sobre a manutenção, o pastor foi fazendo as perguntas, né? O conhecimento técnico já deu umas colocações aqui. Primeiramente, parabenizar o ex-prefeito Zé Milton, né? E até pedir ele desculpa de algumas vezes que eu fiz algumas críticas que às vezes ele nem merecia, né? Porque ele deixou de comprar um Fusquinha e comprou a Kombi, né? Já pensando grande, né? Tem um equipamento de primeira linha que, infelizmente, esse aí não sabe usar. Porque quando o senhor pegou a prefeitura, eu sou testemunha, que eu fui lá, não tinha nenhuma enxada para fazer uma capina, e eu fui lá. Tá? Isso é um exemplo que eu estou dando, né? O que estava acontecendo. E deixou um equipamento fora do comum, caminhão, carros novos, máquina, tudo. E aí?
comprou aí no finalzinho, né, faltando acho que 2 anos, 1 ano e meio para terminar o mandato, se eu não me engano, ainda conseguiu. O pastor ainda foi camarada, mas foi mais de 300 ruas. Né? E agora com 50 ruas, com todo equipamento. A crise pegou para valer, senhor presidente, agora. Antes não tinha dinheiro por causa do inchaço da máquina. Correto, senhor presidente? Eu ia fazer a mesma pergunta lá para a Cachoeira, as ruas que foram asfaltadas, se dizendo que tinha um cadeirante. Né? Eu, pelo menos, busquei uma informação, na época, buscaram, às vezes até está lá, não descobri ele. Ou melhorou, né? Ficou alegre com o asfaltamento e recuperou a sua doença, porque nós não achamos. Né? Às vezes está lá, pode me mostrar daquela época. Né? E outra, senhor Gilson, eu acho que o senhor pegou meio pesado falando dos vereadores, que nunca o vereador cobrou, que eu sou capaz de postar que eu tenho pedido desde a época do Zé Milton. É a administração que não atende. Essa administração que não atende. Porque eu tenho inúmeros pedidos, inclusive de rua que tem cadeirante. Tinha 2, um já veio a falecer, continua tendo um, e a esposa desse um deu, acho que neurisma, anda-se, infelizmente, eu acho que não vou usar essa palavra, que ficaria meio assim, descortesa a situação que ela anda, né? O meu requerimento está lá, nem resposta deu. Aí fala para as pessoas que estão em casa nos ouvindo, que é o vereador. Eles não atendem vereador, não. Não atende, não. O executivo não atende. O próprio presidente, que é do partido dele, está aqui, ó, reclamou, vocês em casa ouviu. Esse é o prefeito que está representando e os corpos técnicos dele. Então, senhor presidente, eu não acho que não devo nem fazer pergunta. Isso é um absurdo um trem desse. Vim para uma audiência dessa para ouvir isso. Para ouvir isso. Né? Os requerimentos conforme é respondido. Isso é um absurdo um trem desse. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quanto tempo tem que essa usina não está com defeito, que ela está apta a funcionar? Se já tem pelo menos 1 ano que ela não deu nenhum defeito. Né? Porque aqui, ó, essa casa tem que tomar essa providência que eu vou falar aqui agora. Todos os 13 vereadores, nessa gestão, já foi mexida na rua Hugo Luiz dos Santos, acho que é isso mesmo que chama, no bairro Satélite. O senhor Túlio falou comigo que a usina estava com defeito, que o primeiro asfalto era para lá, depois era por causa de colocar os trilhos. Já colocou, e o asfalto não chegou. Teve uma chuva que atrapalhou, teve que fazer novamente, gastar gente trabalhando lá, petróleo, máquina, tá? Máquina, novamente, preparou o solo, novamente, veio a chuva, já começou a danificar, que eu fui lá, já começou a danificar, e se diz lá para os moradores que é a partir de janeiro. Viu, senhor vereador? Seus vereadores gastando dinheiro do povo lá, vai se recuperando a rua e nunca manda o asfalto. Então, eu queria saber sobre essa rua, correto? E não é pedido de vereador, que eles não atendem, não é verdade que eu tenho inúmeros pedidos, inúmeros, para Rancho Novo, Morada do Sol, Arcádia, Vila Resende, para Santa Matilde, que esse cadeirante é na Santa Matilde, né? E assim por diante. E eu ouvi isso aqui, que não tinha vereador, o vereador não pede, vereador isso. O que é isso, rapaz? Senhor presidente, para concluir, eu gostaria só de saber do atendimento dessas ruas, como que vai ser feito e como que vai proceder o atendimento para a comunidade, não é o vereador, o pedido do vereador, correto? A gente precisa de ter essas informações e que essas pessoas têm que dar informação a essa casa corretamente, não é... Pelo que falaram aqui, a gente vê que se mente, né? E deve julgar o povo todo contra essa casa. Então, equipamento de primeira linha vocês receberam. Então, eu gostaria de informação aí sobre essa situação. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gildo. Senhor presidente, senhores vereadores, meu caro Gilson, acho até que o requerimento foi mal colocado. O senhor deveria ter, junto com o senhor,
algumas pessoas que pudessem ajudá-lo em muitas respostas que serão feitas aqui e que sei que não é de competência de Vossa Excelência de responder. A atribuição do senhor junto ao município, tenho certeza que muitas pessoas que já foram feitas e colocações não devem ser para o senhor, né? Mas eu respeito, né, todos os questionamentos que serão feitos, mas seria bom que tivéssemos outras pessoas que formam a administração para algumas respostas completas, mesmo porque muitas respostas o senhor realmente não teria condições de passá-las, não porque o senhor não tem conhecimento, porque não é da competência do senhor de responder. O que eu tenho a dizer é que na administração anterior foi prometido que asfaltaria a cidade inteira, inteira. Eu ouvi isso, inteira. Se comprou uma Ferrari, porque a gente sabe que aquela máquina que está lá é uma máquina de absoluta complexidade, não há ninguém na região que tenha conhecimento daquela máquina, e aí a aprovação de uma compra de uma máquina, ou de uma Ferrari, onde não tem ninguém que dirige, eu pergunto se foi realmente uma aquisição à altura de um município com tantas dificuldades. Se pensou isso, se pensou em situações onde Lafayette seria melhor que Brasília, Juscelino Kubitschek resolveu em 5, eu resolvo em 4. Seria ótimo se fosse assim, mas a realidade não é essa. Eu acompanhei asfaltamentos, inclusive na rua Icaraí, lá no bairro Cachoeira, onde eu estava lá junto com os moradores, ia ser feita uma parte menor, e os moradores fizeram lá uma movimentação, nós estivemos juntos lá, e graças a Deus, tem que cumprimentar o município, porque foi lá e concluiu, né? As dificuldades... É Caraí, no bairro Siderúrgico. Perdão, ali, naquela região ali que foi feito, no bairro Cachoeira, várias ruas foram tapadas, alguns atendimentos lá que nós acompanhamos, com todas as dificuldades que a gente sabe que o município tem. Então hoje, gente, nós acompanhamos lá o asfaltamento ao lado do Rochedo. Até queria pedir a ajuda aqui do Túlio, eu não lembro os 2 bairros lá que eram pura terra. Viraí, exatamente. Nós acompanhamos lá e fizemos uma visita em 2013, onde todas as ruas eram intransitáveis a pé. Hoje estão todas pavimentadas, com a participação efetiva do município, com o trabalho competente de vocês e com a ajuda do Ministério Público. A gente acompanhou isso de perto. E quando estávamos lá acompanhando isso, acompanhamos a dificuldade da equipe do asfalto, porque quando a máquina parava, ninguém conseguia resolver. Mas não é porque não queria, não. É porque a máquina era complexa demais. O ideal, e aí o município não tem condições, teria que ter ali permanentemente um técnico vindo da empresa onde essa máquina veio para cá. E até mesmo peças de reposição. Peça de reposição. Então, nós compramos um sonho maravilhoso, que se funcionasse, e na época que se asfaltou 300 ruas, a máquina era nova, ela não ia quebrar, estava na garantia. Ela não ia ter problema, ela estava na garantia. Terminou a garantia, os problemas vieram para a administração atual, e irá para a próxima administração com absoluta dificuldade. É uma questão até de lógica, a gente tem esse entendimento. Então, na minha fala, eu só vou fazer um questionamento, né, e um posicionamento, senhor presidente, com relação ao asfalto frio, que é o asfalto mais caro, bem mais caro, mas que se você for colocar na balança, ele é viável, e hoje é viável na maioria das cidades que querem um resultado positivo. Então, o município avançou. Para quem conhece o asfalto frio, sabe exatamente o que a gente está falando, Então, eu só tenho que dizer ao senhor, lamentar que o senhor esteja aqui hoje, mas deveria estar aqui com outras pessoas para auxiliar nas respostas mais satisfatórias a tantos questionamentos que já foram feitos e que serão. E da minha parte, desse vereador, eu compreendo a situação do município de Conselheiro Lafayette, porque eu estou lá olhando as dificuldades que vocês estão passando. Eu compreendo. Tem desse vereador a compreensão dessa equipe maravilhosa de asfalto que merece, pelo menos desse vereador, o respeito e o reconhecimento. Então, eu cumprimento o senhor, tá? E digo que precisamos avançar sim. Qual o caminho que vai ter? Eu acho que é difícil, muito difícil, porque a máquina é muito complexa. Mas tomara a Deus que a gente ache esse caminho. Aí sim,
se melhorar a situação financeira do município, porque também com falta de material não tem jeito, não é porque o município não quer, porque não tem condição financeira. Essa é a realidade. Muito obrigado, viu, Gilson? Parabéns pelo seu trabalho. Agradeço de Parabéns pelo seu trabalho e pela sua equipe lá do asfalto. Antes de passar a palavra, eu vou ler o requerimento 175/2015. Os vereadores infracinados na forma regimental ouvida a casa requerem esclarecimento que seja convocado a comparecer nesta casa o gerente da usina de asfalto para prestar esclarecimento sobre o funcionamento da mesma, bem como sobre o maquinário utilizado em seu funcionamento. Assinam todos os vereadores o requerimento. Então, se foi mal formulado o requerimento, é erro de 13 vereadores, tá? Para ficar bem esclarecido aqui. Com a palavra, o vereador Benito Laporte. Com certeza. Obrigado. Eu só queria te esclarecer algumas situações. A você e a equipe que está aqui da prefeitura. Eu tenho um irmão em Juiz de Fora, que é engenheiro civil, e ele tem conhecimento de asfalto que eu acredito que ninguém aqui em Lafayette tem igual ele tem. Eu desafio qualquer um aqui conhecimento que ele tem de asfalto, porque ele já mexe com isso há mais de 30 anos. Inclusive, ele tinha uma usina de asfalto móvel. Ela fazia asfalto na região de Juiz de Fora. Trabalhou na Impave, na prefeitura de Juiz de Fora, mais de 15 anos. No governo do então prefeito Carlos Beato, ele esteve aqui e mostrou conversando com o Beato, mostrou para ele que esse asfalto a frio aqui em Lafayette, em cima de calçamento, não funciona, porque se infiltrar a água ali, estoura tudo. Ao mesmo tempo, ele propôs ao Carlos Beato que mandasse para ele os materiais, as matérias-primas, para ele poder fazer a análise lá no Instituto em Campinas, para ver aquela situação da mistura. E até hoje, já passou acho que 15, 20 anos, tem lá, e o Carlos Beato mandou e ninguém mandou. Se você tiver interesse, a sua equipe tiver interesse, eu vou convidar ele a vir fazer uma visita à usina aqui, de graça, não é? Ele não vai vir a troco de nada, vai vir aqui para poder, às vezes, quem sabe, né? Ele tem conhecimento. Ele esteve agora recentemente aqui, gerenciando uma empresa na CSN, asfaltando internamente toda a CSN. E às vezes, quem sabe, ele possa vir aqui contribuir, às vezes trazer algum subsídio a vocês. E quem sabe, não vou dizer que ele vai trazer asfalto, mas pelo menos conhecimento e trazer alguma coisa que pode somar juntamente com a sua equipe. E às vezes a gente resolver esse problema aí da cidade, que todas as ruas gostariam de ser asfaltadas, inclusive aonde eu moro, né? Que é a rua ali que liga a Gruta de Nossa Senhora das Graças, que é uma rua de ligação do bairro Santa Efigênia, Colibri, bairro de Lourdes e a saída lá, bairro Cachoeira, né? Então eu acho que se você tivesse interesse aí através da secretaria, eu posso convidar ele a vir aqui. Então esse seria um assunto. O outro assunto é o seguinte: lá na Cachoeira, nós fizemos visita a uma pessoa lá há pouco tempo, uns 2 meses, eu e o Fernando Bandeira, na casa do Manel Messias, e ele falou para a gente que foi uma solicitação dele, até ele acha que
por uma gentileza, e eles asfaltaram a rua Francisco Carvalho, não foi isso mesmo? Você estava comigo lá, você lembra? Que você foi lá comigo e ele falou que asfaltaram. A respeito de ruas, a gente realmente priva por ruas, né? Aqui próximo atrás do cemitério, puxa vida, se vocês pudessem asfaltar aquele pedacinho que liga ali atrás do cemitério até chegar na rua Arthur Bernardes, aquilo ali é um desafogo de trânsito, como a minha rua lá, mas deixa a minha rua por último, porque eu tenho um calçamento, não é barro nem poeira, deixa por último lá, não tem problema não. Ali seria um local que precisava ser asfaltado, aqui próximo ao cemitério. Eu estranhei, Gilson, foi só quando eu fui lá naquela estrada que liga lá o sítio, a fazenda do Tassiano, onde eu vi lá fazendo um asfalto em meia rua. E aí eu perguntei ao sujeito lá, o que é isso? Só asfaltando metade da rua? Aí eu fiquei estranhando. Aquela rua ali é calçada e tal, só meia rua, um pedaço só na frente da casa do rapaz. Isso aí me deixou um pouco indignado. Então são esses registros, Gilson. A gente anda aí para todo lado e às vezes a gente vê alguma coisa que a gente gostaria que fosse da maneira que a gente quisesse, mas infelizmente, né? Então, se você quiser ter essa oportunidade, eu trago ele aqui. É isso que eu quero deixar bem claro, que eu tenho certeza que ele vai contribuir em alguma coisa. Com a palavra o senhor Gilson. Benito, primeiro é com muita alegria que a gente recebe qualquer tipo de ajuda, principalmente uma tão específica dessa aí, que só vem a somar para o nosso conhecimento, sim, com vídeo, tá? Vai ser recebido de braços abertos, coração feliz, tá bom? Faça isso e que Deus te abençoe e abençoe o seu irmão, por estar somando para ajudar esse município. E isso vai somar mais os meus conhecimentos, apesar que eu não pretendo, assim que eu encerrar esse ciclo meu, eu não pretendo mais mexer com asfalto, tá certo? Mas eu quero sair com a certeza do dever cumprido e quero, sim, quando eu sair deste governo, repassar tudo de conhecimento meu para o meu antecessor, seja qual prefeito que for. Eu quero fazer isso com o coração feliz. O que eu não tive, eu não recebi a usina de um técnico, eu não recebi nada. O pouco que eu conheço, e tenho que aprender muito mais, que ela realmente é muito específica, foi porque eu corri atrás, eu ligava para a fábrica, eu pedi novos catálogos de informações técnicas, conversei com pessoas de outras usinas, igual tem essa aqui perto da Ferteco, que eu me esqueci o nome, sabe? Tem uma usina ali, eu conversei com pessoas lá, recebi informação. Eu corri atrás de conhecimento e ainda sei pouco, porque quanto mais você aprende, mais você tem que aprender. Mas o convite ao seu irmão será, considere aceito de coração, vamos recebê-lo de braços abertos com muita felicidade, porque eu quero conhecer mais. Enquanto eu estiver até o último dia prestando serviço como um agente público, eu quero fazer isso. E vou te dizer, e o que eu aprender com ele, eu quero repassar à pessoa que entrar no meu lugar, com muita alegria, porque eu acho assim, não adianta eu aprender se eu não consigo repassar para ninguém. Eu aprendi só para mim. Não, eu quero repassar sim, tá? Em relação a essa rua que você falou, me parece que é Mariana Guimarães. É isso, Pedrinho? Essa rua, ela provavelmente, sim, eu não tenho certeza, mas tenho quase uma certeza que ela está em planejamento para ser asfaltada, sim. É uma rua que tem tido uma atenção em termos de manutenção. Todas as solicitações de manutenção nessa rua têm sido feito lá na Mariana Guimarães, tá? Benito, em relação ao asfalto que você falou, que você assustou, às vezes coincide que a gente faça alguma correção de rua. Às vezes é só numa parte, porque normalmente quando a gente faz correção de rua, às vezes ela não tem uma infraestrutura preparada para receber asfalto, porque a rua, para receber asfalto, ela tem que ter uma infraestrutura, ou seja, rede pluvial, ou seja, meio-fio,
e uma base apta para receber o asfalto. E a maioria delas não tem. Então, na pior das hipóteses, a gente faz uma correção para melhorar o mínimo possível a mobilidade nessa rua. É só saber, Gilson, aquela que eu te perguntei, no caso, o critério que tem, que você falou no caso do cadeirante. Essa da Santa Matilde, não te passei o nome, é a Rua Damasceno Godoy. A Santa Matilde, que tem um cadeirante, que um faleceu, continua tendo um, e a esposa desse um tá com, também, eu acho que é AVC. Se ela está na planilha, vai entrar também, né, no planejamento para atender esse cadeirante. A solicitação é de asfaltamento da rua? Na realidade, eu acho que eu estou com ela aqui, né? Não sei, está aqui comigo não, né? Está lá, né? Do senhor, né? Aqui está do senhor. A preferência que seja a rua, mas um exemplo, que não dá para fazer a rua pelo que está acontecendo aí, que tá as explicações. Faz pelo menos o corredor, né? Para que ele possa andar aí com a cadeira. Apesar que esse corredor eu vejo que não funciona, porque para um carro, não adianta, né? Aí, é a solicitação também, tá? Que foi feita, eu não fui nem na rua. Uma solicitação de moradores, que não é nem da família dele, lá nessa rua, que tem esse problema, não. É vizinho dele. E essa Hugo, para mim entender se vai ser janeiro mesmo, por que vai ser. Não, porque ele não respondeu. Aí é só perguntando. Sabe nem saber dessa Hugo Luiz de Santos, lá no satélite, que os moradores falam que vai ficar para janeiro. E a base está sendo perdida, conforme na época o Zé Milton largou várias bases que não foi feito o trabalho, que eu tenho elas aqui. São essas duas, lá no satélite, e essa outra, se eu puder responder para a gente, se vai pôr uma planilha. Eu gostaria de pedir a você a gentileza de, não precisa ser agora, passa para mim o nome dessas ruas, eu vou fazer uma visita em loco a essas ruas, vou avaliar as condições dela, que não é o caso de eu poder fazer o asfaltamento, mas o que eu puder fazer, nós pudermos fazer para minimizar um estacionamento digno de chegar um veículo lá, o cadeirante poder adentrar o veículo com segurança, porque existem muitos locais que realmente as ruas, para botar uma cadeira de roda de um carro, sabe, para minimizar, mas alguma coisa podemos fazer. Se você me faz essa gentileza, você me passa até por telefone, eu anoto direitinho, faço uma visita em loco a essas ruas e te dou um retorno. Eu vou passar de preferência de forma positiva, dentro das nossas possibilidades. Tá certo. E a Hugo Luiz dos Santos? A Hugo Luiz dos Santos? No satélite. Essa rua, Zezé, lá praticamente não existia rua, era quase como um barranco. E ali precisava fazer uma correção lateral naquela rua, que dependeríamos de trilhos para fazer a contenção, como você foi lá e deve ter percebido que foi feito o trilho, colocamos eucaliptos para fazer essa contenção dessa rua. E a semana passada, praticamente, nós terminamos essa parte de preparação dessa rua. Não aplicamos ainda a aplicação do CAP, é aquela base, pulverização, que é a impermeabilização da rua, ainda, porque não temos o subsídio para o asfalto e para não perdermos o produto em consequência das chuvas. Então, ali foi feita só uma preparação de terreno, você entendeu? A morosidade de resolver aquilo ali é a falta desse subsídio e a demora da MRS de liberar os trilhos para nós, que somente eles é que fornecem. E, graças a Deus, nós conseguimos e ela está apta. Se houver alguma avaria em relação às chuvas, a correção não vai onerar tanto, não, porque nós estamos fazendo aquele serviço ali com um produto doado por um cidadão lá do Rancho Novo. Ele doou aquela matéria-prima para nós. Então, seria simplesmente a colocação, acertar, para a gente dar sequência. Assim que nós tivermos subsídios e pretendemos realmente fazer o asfaltamento daquela rua, que é uma rua que precisa ser feita. Palavra, vereador Carlos Magno. Boa noite a todos. Obrigado, Gilson, pela presença, né, para estar esclarecendo algumas dúvidas para a gente. Uma pergunta que o Zezé fez, não foi respondido, há quanto tempo essa usina está apta a operar? Sabe por quê, Gilson? Porque, na verdade, está tendo muito erro de comunicação entre o pessoal da prefeitura, o pessoal que trabalha.
Porque você vai conversar com o pessoal, o Sandro estava até me esclarecendo aqui que não era a usina está quebrada. Porque na Vila Resende fizeram os quebra-mola, a gente foi cobrar uma pessoa da prefeitura, ela falou que a usina quebrou. Aí a usina vai, faz mais um pouco de material, quebra. Aí o questionamento é porque, como pode uma usina semi-nova estar quebrando o tempo todo? Mas, na verdade, a informação não é essa. A informação é que está faltando material, né, que falta o material. Mas a pessoa vem cá e justifica que a usina está quebrada. Então, foi um dos questionamentos que eu fiz na Palavra Franca no dia, né, que o pastor também fez, porque foi investido muito dinheiro numa usina, né. Hoje nós sabemos que tem o Geraldo lá, que ele conhece muito bem aquela usina, é um dos responsáveis daquela usina estar funcionando hoje, que ele conhece muito bem, estava na época da instalação do Zé Milton, né, então ele conhece. Uma outra pergunta, eu fiquei preocupado aqui, o senhor falou que uma pessoa, quando saiu, levou os manuais da usina. Levou. Foi feito um boletim de ocorrência na época? Tá, depois... não foi tão relevante, porque isso a gente conseguiu segunda via. Porque isso é uma coisa séria, porque ele levou um bem público, né, que faz parte da usina. É uma coisa que teria que apurar. Uma outra coisa, a gente está acompanhando, a gente está ansioso com asfalto, porque hoje a população cobra da gente asfalto, e eu apanho no meu bairro lá por causa de duas ruas, Arthur Andrione e Rua Aurora Beravinha, onde passam umas a capela, que já não tem como transitar, está balançando as casas todas, sempre estou cobrando. Então a gente está acompanhando, a gente fica acompanhando licitação. A gente viu que tem uma licitação já pronta, já foi feita, né? Parece que já foi até homologado de 1.300.000 para asfalto. Esse asfalto, você tem alguma informação se vai ser uma empresa que vai vir ou se o asfalto vai ser feito na usina? Você tem alguma informação para passar para a gente? Não, se vai ser fornecido por uma outra empresa ou se vai ser nossa, essa informação eu não tenho para te dar. Porque a parte de logística, convênios, essas coisas, realmente é uma parte mais abrangente ao planejamento nosso da Secretaria de Obra. Mas eu posso apurar para você se vai ser um município que vai fazer ou se vai ser através de uma empresa, através de convênio. Com a palavra, doutor Pedro Loureiro. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Primeiramente, eu gostaria realmente de dar graças a Deus que a gente tem uma Ferrari aqui em Lafayette, né, uma empresa, né, de asfalto que faz 45 toneladas por hora. 40 toneladas, isso mesmo. Então, é importante a gente saber utilizar essas 40 toneladas. Se nós podemos, talvez, fazer um convênio através da Malpa aí, para que os outros municípios também possam usufruir dessa usina, é lógico, pagando o devido preço, né? E o município, Conselho Lafayette, ter uma vantagem sobre esse serviço que vai prestar. Outra preocupação que eu gostaria de saber, esse asfalto frio, ensacado, né? Um saco é de quantos quilos e qual o valor desse saco e qual é a metragem que ele atende para tampar um buraco, né? Ou quantos metros que ele é utilizado. Outra dúvida também, até aqui próximo do bairro que eu moro, o Divino, tudo, próximo da minha casa, a rua que liga a rua Nivaldo Ribeiro Leles. Eu moro no Morro da Mina, essa rua Nivaldo Ribeiro Leles é no Arcádia, e é uma rua utilizada por um grande volume de veículos que cruzam dali para indo para Ouro Branco e para indo para o bairro Arcádia, para o bairro Morada do Sol, principalmente Ouro Branco. E também do Morro da Mina para o Arcádia e vice-versa, que desce o bairro Museu ali, todo mundo passa nessa rua. E essa rua não é um pedacinho não tem nem calçamento e nem asfalto. Foi jogada só uma escória para ali. E ali é uma rua que, se fosse mais bem cuidada, poderia tirar o trânsito da gente não ter que ir lá no centro para depois para o Branco. Então, é uma região ali que não é porque o Zezé mora ali para atender o vereador, mas sim a comunidade, porque ali o Divino mora ali, eu moro ali, diversos vereadores moram, e a gente está pedindo ali para o público
não é para a comunidade, é que a gente vê que foram colocado asfalto em outras ruas, que passam muito menos carro, e inclusive calçamento, e nesse pedaço, que é um pedaço crítico da cidade, que pode desafogar e melhorar muito a mobilidade urbana, não é feito nada. Muito obrigado. Palavra, vereador Tarciano. Boa noite a todos. Ô Gilson, muito já foi dito, muito já foi falado sobre o asfalto aqui. Eu queria saber o seguinte, porque não adianta a gente ter uma Ferrari, né, se nós não tivermos o combustível para a Ferrari. Aí a Ferrari vai ficar lá sem movimentar. E pelo que eu sei, pelas suas palavras, não tem verba para comprar o asfalto, para se fazer o asfalto, a matéria-prima para fazer o asfalto. Está faltando o pó de pedra hoje, mas para se asfaltar tem de ter, na minha opinião, dinheiro. E eu colocaria as prioridades, se caso eu fosse prefeito, eu colocaria as prioridades da seguinte forma. Primeiro, é manter o que já tem, que são os buracos. Manter o que já tem. Segundo, seria... Não, manter não é buraco, não. É manter as ruas. É tampar os buracos. Manutenção das vias. Isso mesmo. Questão de bom senso, eu acho que os vereadores iriam entender também, né, meus comparsas? Entenderam, tudo bem. Segundo, seria questão das prioridades para deficientes físicos. E terceiro, seria as ruas onde facilitaria a mobilidade urbana. Porque se começarmos do jeito que eu estou vendo, a pergunta que eu vou te falar, vou te perguntar, é se tem verba específica, dinheiro, porque sem dinheiro não se faz nada. Fala que dinheiro não é essencial, mas é essencial para se fazer obras. Sem dinheiro não tem jeito, sem recursos. Se tem recursos designados para asfaltos, porque, na minha opinião, asfalto para mim não é prioridade dentro de uma prefeitura. Para mim, prioridade é saúde, educação, segurança, aí depois vem o item asfalto, né? Então, eu queria saber de você se tem verba, recursos designados para tal. A segunda pergunta, se tem o planejamento das ruas, depois que for sanadas as prioridades, as ruas que devem ser asfaltadas, se foi feito um planejamento para tal. Muito obrigado. Palavra, eu vou passar o vereador Santo, que é o último, e passa o senhor Gilson. Palavra, vereador Santo. Boa noite a todos, em especial aqui, Gilson, me desculpe, mas o Túlio, que nunca faltou com a verdade comigo lá na Secretaria de Obras, sempre foi muito claro, quando a usina não estava funcionando, ele falava, a usina não está funcionando, e quando não tinha insumo, ele falou, Santo, a coisa está feia. Então, Túlio, em relação à minha pessoa, eu queria agradecer essas considerações que se repassasse para a sua turma, tá? A gente tem algumas considerações porque a gente representa o povo e chega demandas e mais demandas. E às vezes a gente pede até para a rua que você fala assim, eu não devia pedir para essa rua, mas a gente está aqui não para fazer a vontade da gente, mas para fazer a vontade do povo. Mas, bom, isso não vem ao caso. Eu acho que prioridade rua, igualzinho o Tarciano falou, tinha que ter alguma coisa que regesse isso. Primeira pergunta, e que vai chegar porque a gente tem um requerimento. Todas as ruas onde passa ônibus são asfaltadas? Isso é básico. Porque, segundo informações que eu escuto há anos e anos e anos, que um dos principais problemas do aumento tarifário é a manutenção de ônibus. E que seria dado prioridade, não só nesse governo, como também nos governos anteriores, o asfaltamento das ruas onde é que o ônibus passasse, que seriam ruas de circulação de trânsito mais intenso, e também diminuiria a quebra dos carros. Essa é uma das perguntas. Segundo, seria possível uma parceria população-município
parcerias que a gente tem dado muito bem, né, Túlio? Graças a Deus, a gente tem conseguido algum sucesso. Eu não, porque eu só sou, como é que fala? O articulador, porque só acontece porque a população quer. E a Secretaria de Obras, a gente tem conseguido algumas conquistas. Tem um caso agora que vai se concretizar, tem 22 anos que está esperando, que é lá na Cachoeira, mas não é de asfaltamento. Seria possível a população pagar o insumo e a prefeitura entrar com a mão de obra? Terceiro, foi tratado no PPA, e a Zilda estava aqui, nessa época, e falou-se muito em priorizar as pessoas com deficiência de locomoção. Aí uma pessoa, que eu prefiro não falar o nome, virou e falou assim, então nós vamos ter que asfaltar Lafayette todo, porque Lafayette é cheio de deficiente físico. Foi infeliz a pessoa, completamente infeliz. Pena que ela não venha participar desse tipo de reunião com a gente, porque talvez a carapuça pudesse servir nessa pessoa. Então, são coisas que a gente poderia estar fazendo como? Qual que seria o grau de prioridade? Primeiro ônibus, então nós vamos esgotar aonde é que passa o ônibus. Deficiente físico, nós vamos esgotar o deficiente físico. E assim a gente graduaria a necessidade para que a gente não tivesse alguns problemas. A rua que é muito a pique, que precisa desse asfalto por causa do deslizamento e risco de acidente. Agradeço o Túlio lá pelo São Dimas, lá, né, repasso, apesar da Dona Brava lá, né, Gilson? Lá no Alto São Dimas, lá no parque. Você também estava lá, né, Túlio? Até uma Dona Brava lá que xingou, a gente não, né, vocês assaltando, ela xingando até a última geração. Mas são situações dessas que eu prezo, né? Nós temos um problema muito grave em Lafayette, eu não sei se isso é levantado. Eu vou dar um exemplo. Avenida Furtado. Desde quando eu me entendo por gente, a Avenida Furtado é a Avenida Furtado do jeito que é. Muito provavelmente eles passaram um arado, que era terra, depois colocaram um paralelepípedo, sem compactação, depois colocaram o asfalto e virou uma via de trânsito rápido e pesado. As casas todas da Avenida Furtado, a maioria delas, estão trincando, porque não tem compactação. Então, existe uma preocupação muito grande desse vereador aqui em relação a isso. Não é só jogar a emoção e jogar o asfalto por cima, não. É passar o carneiro, é jogar uma brita, é jogar uma preparação para que aquilo ali perdure por muito tempo. Ponto. Básico. Nós estamos fiscalizando os nossos loteamentos em relação ao asfaltamento, porque será que a camada de asfalto está sendo condizente? Será que está tendo fiscalização? Porque quando nós herdamos o loteamento, nós vamos herdar daqui um ano e meio, todas as deficiências asfálticas que ele tem. Então o pessoal vê lá bonitinho quando começa, mas na hora que começa, somos nós que sentimos. Eu queria saber se existe um sistema de fiscalização, você como responsável pelo asfalto, de saber se a compactação daquele terreno foi feita de maneira correta e se o asfaltamento também foi feito de maneira correta. E uma sugestão, isso daqui veio de uma senhora que me parou na rua essa semana, sabendo dessa audiência. Ela falou, Sandro, pelo amor de Deus, quando eles fizerem a operação tapa-buraco, manda eles varrer o farelo. O farelo é aquela, como é que fala? Aquelas pedrinhas, né, que ficam no meio do caminho. Ela falou, por 2 vezes eu caí. A minha sorte é que eu não machuquei. Porque coloca lá, igualzinho você mesmo falou, e fica o próprio trânsito de compactação. Não, tudo bem. Mas aí fica aquela pedrinha que torna-se um risco muito grande para quem é pedestre. Então, fica como sugestão, pelo menos no entorno ali, ou então depois voltar uma turma de limpeza, e fazer aquela limpeza para que a gente não coloque em risco também aqueles que não dependem do asfalto só como roda, mas também como pedestre. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor Gilson. A palavra está com o senhor Gilson. Pode. Respondendo aqui ao doutor Pedro, né?
Doutor Pedro, em relação a essa parceria, esse convênio, que seja, de fazer asfalto para, né, para a região, isso já existe alguma coisa nesse sentido, desta possibilidade? Sim, seria ideal. O município ia arrecadar, né? E essa parceria seria importante. Já existe alguma coisa nesse sentido, sim. Só que a crise chega, as coisas, né, aborta os planejamentos. Então, no momento, eu acredito que seja ainda inviável, mas é uma ideia excelente, é um propósito, já foi comentado sobre essa possibilidade, entendeu? Então, isso é uma coisa para se estudar para frente, se Deus permitir que a gente tenha essa situação mais definida. É só para tirar uma dúvida dos colegas também, com relação ao asfalto da Copasa, é independente ou tem alguma coisa a ver com o município? É independente. A Copasa é uma empresa terceirizada e quem presta o serviço para ela não é a Copasa terceirizou uma empresa para fazer a recomposição de todo o dano que ela causar para manutenção. É responsabilidade da Copasa. Oi? Tem não? Não sei. Sinceramente, qual que é o fornecedor do asfalto para recomposição de serviço da Copasa? O valor do asfalto ensacado, quando foi feita a compra, ele custava R$ 35,00, o saco de 25 quilos. E a aplicação dele, o espaço, normalmente a gente consegue, com um saco de asfalto, tampar 3 ou 4 buracos. Depende da extensão, profundidade. Se ele for muito profundo, a gente tem que fazer uma preparação para não gastar muito, porque realmente é caro. Então, o asfalto ensacado é colocado numa espessura de aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Mais do que isso, a gente tem que fazer uma composição lá para não desperdiçar matéria-prima de um valor mais elevado. Em relação à Rua Nivaldo Ribeiro Leles, que falta uma parte de asfaltamento, isso já foi solicitado através de protocolo? Já foi? Então, a gente vai reavaliar as condições, colocar em planejamento e, dentro das possibilidades, poderemos concluir o asfaltamento dessa rua. Lá é calçamento, né, doutor? Doutor Pedro, só para... Pode. É porque já estava no convênio, está até aqui comigo, eu vou falar um pouco dele daqui a pouco, está no convênio, a Rua Nivaldo Ribeiro Leles, é o convênio 636, isso veio da própria prefeitura. Então, se já está em convênio, então tem que aguardar. Tá, mas depois eu vou comentar. Doutor, ok. Meu amigo Tarciano, primeiro, a sua colocação em relação à preferencial de tapa-buraco, muito bem observado, porque é preferível a gente conservar o que a gente tem do que a gente fazer coisas novas. Porque a gente faz coisas novas e o que a gente tem, se não conservar, a gente perde. E hoje o asfalto em Lafayette, as ruas que já estão pavimentadas, basicamente estão com data vencida. Asfalto tem data de validade. Quando ele começa a trincar, solta uma plaquinha daquela, é buraco. Então já começa a ficar comprometido. E esse é um dos fatores. Então a gente tem que conservar o que tem, é melhor, porque nós temos muito mais feito do que a fazer. Então nós temos que conservar o que nós já temos, porque mais vale um passarinho na mão do que 2 voando. Mobilidade urbana realmente é outra prioridade para linha de ônibus, né? Isso aí, o Sandro até me perguntou, está relacionado aqui, se todas as linhas de ônibus têm pavimentação asfáltica. Umas é asfalto, outras é calçamento, e existem uns pequenos trechos que até... uma condição boa de mobilidade.
sempre que aparece algum problema relacionado às linhas de ônibus, que vai ter que alterar curso de ônibus, o ônibus está pegando na subida, sempre dá essa prioridade, faz essa correção. Então, as linhas de ônibus, a gente, toda vez que chega ao nosso conhecimento que está sendo comprometida, determinada linha de ônibus para qualquer que seja o bairro, a gente sempre dá uma preferência, porque leva pessoas, quantidade de pessoas, tem os compromissos, precisa chegar um ônibus agarrar no lugar, quebrar num buraco. Então, na área urbana, a gente tem dado todo esse apoio à empresa de ônibus que presta serviço para nós, para ter uma mobilidade tranquila, para dar conforto. E o município tem recurso para... Você podia... Para fazer asfalto? Se o município tem verba, se tem dinheiro ou se tem previsão de verba para asfaltar as ruas? Não, o município, no momento, ele não tem verba suficiente para asfaltamento de ruas. Isso está sendo elaborado aí, uma forma de conseguir verba através de convênios, certo? Mas não tem. E planejamento a gente tem muito, né? A gente gostaria de asfaltar todas as ruas que estão em planejamento, que estão em convênios, mas, infelizmente, não temos esse recurso hoje. Mas está, sim, correndo atrás, buscando parceria, buscando convênio, entendeu? De todas as formas, para a gente conseguir cumprir aquilo que é solicitado pela população. Teria mais alguma outra? Não, eu queria saber do senhor o seguinte: existe a possibilidade de parceria com o asfalto também? O senhor teria condição de me informar? A questão da parceria entre comunidade. A comunidade entra com insumo e o município entra com a mão de obra. Sandro, toda parceria, desde que ela seja dentro da legalidade, existe possibilidade, entendeu? Eu acho pouco provável que o cidadão queira fornecer o asfalto, sabe? Mas dentro da possibilidade. Só cortando o senhor, nós conseguimos uma parceria da canalização de Parto Córrego de São Dimas. O rapaz disponibilizou R$20 mil comprando uma anilha e foi feito em parceria com a prefeitura. Não, agradecimento ao Túlio lá. Você está entendendo? É igual eu estou te dizendo. Existe sim, desde que seja para a via pública, certo? Porque às vezes pode ser, não, eu sou um dos moradores, eu ajudei dinheiro para comprar o asfalto, eu quero que você asfalte aqui dentro da minha área. Se for uma coisa para prestação de coisa pública, a parceria, qualquer parceria que seja ela, será sempre bem-vinda. Mas ela tem que ser estudada, tem que ser definido, tem que ter um planejamento. Você está fazendo parceria, mas não fazer a rua. Eu não posso fazer nem rampa de garagem para você. Entendeu? Se for uma coisa dentro da legalidade, porque nós somos prestadores de serviço público. Então não adianta, Gilson, eu te dou o asfalto, você faz em frente à minha casa, você aproveita e faz lá dentro para mim, e fala, não faço. Porque máquina pública é para prestar serviço público. Então, é uma coisa que tem que ser bem elaborada, bem definida, para que a gente não possa... Isso daí é a própria lei de responsabilidade fiscal, já define isso. Exatamente. E todo mundo já sabe, né? Que a gente... a questão é via pública. Exatamente. O cabuquinho quer pagar, tem dinheiro. Eu acho que é até mais fácil que ele compra mais barato do que o município. E tem mais facilidade, que não tem tanta burocracia. Eu acho que seria uma alternativa para esse tipo de procedimento. Dúvida, não tenha dúvida. A parceria sempre será bem-vinda, precisamos de parceiros sim, porque eu acho que juntos a gente faz muito mais e é para o próprio benefício do povo e às vezes as coisas ficam só nas costas do município e o município, a arrecadação é insuficiente. Então, toda parceria dentro da legalidade será bem-vinda, abraçamos, estudamos, fazemos planejamento, definimos todas as formas. Sobre deficiente físico, sim. Temos todo o carinho, toda a responsabilidade para facilitar a vida de deficiente físico. Todos os pedidos que estiverem relacionados a deficiente físico, se não pudermos fazer o asfaltamento, como hoje não estamos podendo, vamos avaliar cada situação para minimizar, pelo menos um acesso a um veículo fácil, em frente a sabe, na hora de uma necessidade. E dentro dessa forma a gente dá toda a atenção, sim, porque é de direito, é justo, e a gente não vira as costas para isso. Fiscalização de loteamento, certo? Isso aí realmente é uma pergunta que eu não faço, porque ainda acho que assim
Se for definido para que eu faça, sim, mas não é uma coisa que é inerente à minha função. Eu vistoriar loteamento que está sendo feito, que eu vou ter que estar entrando numa empresa terceirizada, eu acho que é de responsabilidade do dono do loteamento exigir o mínimo de qualidade que enquadre dentro dos padrões, que não vai causar transtorno futuro para o município. Só que o município recebe esse ônus e recebe esse bônus, mas leva o ônus. É responsabilidade, antes do loteamento estar pronto, ter a aprovação do município em relação à qualidade de tudo aquilo que está inserido nele e aprovado pela Secretaria de Obras. Então, eu acho que não é muito bem assim, não. Vai entregar para o município, tem prazo, nós vamos liberar os alvarás para poder fazer a venda do negócio, então nós vamos lá medir para ver se está correto. Eu acho que a gente podia pensar melhor nisso para que a gente tivesse um custo menor no futuro. Bem lembrado, e podemos falar sobre isso junto ao nosso secretário lá, para a gente elaborar para evitar futuros problemas. Ô, Zezé, você tem 2 minutos para usar a palavra aí para a gente terminar. Obrigado, senhor presidente. O que o Sandro está falando é importante fiscalizar mesmo esse loteamento. Um exemplo do Recanto do Colibri, não é nessa gestão, não, tá? Só um comentário. Dá uma lebrina, fura tudo. Você conhece lá o Recanto do Colibri. Por causa do asfalto, é fininho, né? Ô, Gilson, primeiramente, quero agradecer a presença do senhor e espero que o senhor entenda que aqui é o cargo, não é a pessoa do senhor. Tá? Não tem nada contra o senhor, não tem nada contra o IVA, tem contra o prefeito. Não tem nada contra o Túlio, o companheiro que fugiu da minha memória aqui, o nome, me perdoa. É o cargo, tá? Para que não faz confusão, que todo mundo está falando que eu sou inimigo do IVA, não tem inimizade nenhuma com ele, a não ser que ele é meu, né? Aí não tem disso. Sr. Gilson, eu entendi a colocação do senhor, que teve algumas coisas que o senhor não pôde responder, né? O senhor disse que não tinha como. Quando falou do Anivaldo Ribeiro Leles, esse convênio é desde 2010, né? Já tem 3 anos, para 4 anos, né? Esse convênio. A gente vai fazer um requerimento, né? De repente todos os vereadores vão assinar, perguntando sobre esse convênio, as ruas que já foram feitas, que não foram. Igual lá na Morada do Sol, tem várias bases prontas, né? E não recebeu o asfalto. Eu tenho uns pedidos que eu vou apresentar. Não tenho preocupação que seja atendido, ou que é a população mesmo, mas não precisa levar o nome do vereador Zé do Salão, se tiver jeito de ser atendido. Quando o governo está tendo algumas defesas aqui, a gente entende, né, a posição dos vereadores, cada um tem suas colocações, mas a crise pesada mesmo, ela entrou esse ano, né? Ela não foi o ano passado, e nem o retrasado. Então, agradeço, espero que o senhor me desculpe. Do meu jeito, os vereadores aqui já até acostumaram um pouco, não acostumaram ainda direito com o meu jeito, não, mas espero aí, quem sabe, nós passamos essa crise e possa fazer mais coisa para o município. Mas eu não posso deixar uma colocação, que eu tenho certeza que vocês estavam na posse do senhor prefeito, que o ex-prefeito Zé Milton tentava falar alguma coisa do trabalho dele, tinha um pessoal vaiando o Zé Milton, lá que ele falou que entregar na cidade, com a cidade melhor, que é verdade, entregou mesmo. Aí um pessoal, acho que da família do Ivar, fazendo vaiando ele, que entregou cheio de buraco, né? A gente sabe que até as manutenções de hoje, elas não estão sendo feitas, né? Diferente da chuva, na que vem a chuva para valer, eu estou com medo, né? Mas então, parabéns, né? Agradeço aí a presença do senhor e espero, né, que o senhor consiga aí dar continuidade no trabalho, que vai ser difícil agora na que chegar as águas, vai ser pesado, né? O senhor sabe muito bem disso. Então, me desculpa aí o meu jeito, tá? É um jeito mesmo, e eu vou passar para o senhor aí as que eu comentei aqui, tá certo? Muito obrigado pela presença do senhor. Gilson, agradeço a sua presença, né? Esclareceu para a gente que nos assuntos importantes. Agradeço a presença do Túlio, do Jackson, do Breno, né? Obrigado por presentar essa hora aqui, sabendo que amanhã tem que levantar cedo para trabalhar. Então, vamos encerrar. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária e solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da ata e logo após segue assinaturas. Lembrando aos seus vereadores que na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, às 17h30, receberemos a senhora Cássia, coordenadora das creches municipais, em atendimento ao requerimento do vereador Sandro José dos Santos.
ata da 9ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 29ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada no dia 29 de outubro de 2015, nesta cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, no Palácio do Legislativo Municipal, convocada em cumprimento ao artigo 327 do Regimento Interno, em decorrência da aprovação do requerimento número 175/2015, aprovado em plenário, com o fim específico de receber o diretor do Departamento de Pavimentação, Gilson José de Oliveira, objetivando prestar informações sobre o funcionamento da usina de asfalto do município, bem como sobre o maquinário utilizado em seu funcionamento. Sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende, com a presença de 12 vereadores, justificada a ausência do vereador Antônio Severino de Rezende Lobo, nos termos do artigo 54 do Regimento Interno, foi declarada aberta a sessão. Foi solicitado pelo senhor presidente aos vereadores Pedro Américo de Almeida e Pedro Antônio Mendes Loureiro para que recebessem em plenário o diretor do Departamento de Pavimentação, Gilson José de Oliveira. Em seguida, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 327 do Regimento Interno, passou a palavra aos vereadores para as interpelações, na ordem estabelecida em folha de inscrição. Fizeram uso da palavra os vereadores José Boaventura Celestino, José Ricardo Sírio, Gildo Dutra Pinto, Benito Nicolau Laporte, Carlos Magno Rodrigues, Pedro Antônio Mendes Loureiro, Tarciano Delfranco Martins, Sandro José dos Santos. A seguir, fez o uso da palavra o senhor Gilson José de Oliveira. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão extraordinária. Para constar, foi lavrada a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada pela mesa diretora e demais vereadores presentes. Em votação a ata, não havendo discutir, aprovada a ata. Segue a assinatura. Vou pedir o vereador Pastor Boaventura e o vereador Pedrinho e o Sandro para encaminhar o senhor Gilson.